Se você está pensando em começar em modelagem 3D, modelagem é o fato de você conseguir criar praticamente qualquer objeto 3D. Pode ser objetos tipo, sei lá, um piano, um carro, mas podem ser personagens também. Um programa que você deveria aprender é o ZBrush. ZBrush é muito legal porque ele faz praticamente isso. Ele cria vários tipos de modelagens que você queira. Sejam objetos mais simples ou objetos mais complexos. Sejam objetos como coisas rígidas, mas também personagens. É por isso que neste tutorial eu vou te ensinar tudo que você precisa para começar os seus projetos de modelagem 3D usando o ZBrush. E para isso eu vou te ensinar o quê? Deixa eu ver aqui na minha cola. Eu vou te ensinar como modelar objetos no ZBrush, criar peças de roupa, mudar a posição do personagem, aplicar as cores e, por fim, finalizar criando uma imagem renderizada, que é quando você pode postar numa rede social, por exemplo. Só que para você fazer isso, antes de tudo, você tem que instalar o ZBrush. Eu não sei como é que eu faço isso. Então o que você faz? Na descrição do vídeo aí embaixo tem o passo a passo para você instalar o ZBrush. Instala ele, abre o ZBrush e vem comigo. ZBrush aberto. Quando você abre o ZBrush, a primeira coisa que tem aqui é esta tela. Na verdade, peraí, deixa eu só fazer direito. Agora sim, ó. Esta telinha. Essa telinha nada mais é do que o Lightbox. Então, clicando aqui no Lightbox, ó, você pode esconder ou abrir essa opçãozinha aqui. O que tem aqui são alguns projetos que às vezes fica mais fácil de você começar a modelagem. É só clicar e arrastar aqui em cima, ó, e você pode ir navegando para ver vários tipos de projetos diferentes. Alguns são mais complexos e outros são mais simples. Vamos pegar um simples aqui para não ficar complicando demais. Tem essa opção aqui de Female ou a opção de Male, que são um corpo feminino e um corpo masculino. Então eu vou clicar aqui no meio, mas você pode escolher qualquer um dos que vocês quiserem também. Tem um outro ali que é um cachorro e assim por diante. É só clicar 2 vezes. Esse projeto automaticamente abre aqui para você. Aí vem a parte assim, mais louca do ZBrush, que é quando você começa o quê? Se manipular no ambiente 3D. Vamos lá para as coisas mais importantes. O que você vai fazer? Se você clicar em qualquer área vazia aqui, com o botão da esquerda, e você arrastar assim, ó, você consegue rotacionar o objeto 3D que você tem. Ah, mas aqui é um homem. Então, sim, é um corpo masculino que tem aqui, só que isso serviria para qualquer outro objeto também. Então, clicando e arrastando numa área vazia, você faz essa rotação, que pode ser no eixo horizontal, pode ser no eixo vertical, você pode girar como você quiser. Só que tem outra maneira, que é você fazer o quê? Ó? Você pode usar o botão da direita. Então, só de clicar com o botão da direita, e não precisa, com o botão da direita, ser aqui fora do personagem, tá? Pode ser aqui em cima dele também, ó. Só que se você clicar com o botão da esquerda, você vai fazer modificações. Então, o botão da esquerda só do lado de fora. Se for o botão da direita, pode ser em qualquer local da tela. Aí eu sei que você vai dizer, nossa, professor, mas qual que é a diferença? Então, é que assim, eu vou ser muito sincero, eu já trabalho com o ZBrush já tem muitos anos. E quando o ZBrush era de um tempo atrás, ele não tinha essa opção com o botão da direita, você só tinha essa opção aqui do lado de fora. Por isso que eu estou te explicando as duas. É porque eu geralmente uso a opção mais antiga, que é clicar e arrastar do lado de fora, embora tenha essa opção mais atual, mas que eu não me acostumei muito ainda. Outra coisa, além de você girar o personagem, todo o objeto inteiro, você pode fazer uma outra coisa que é o seguinte também. Você pode continuar clicando assim para ele girar e segurar a tecla Shift, ó. Aí ele trava aqui de frente, ou de lado, ou de costa, ou de cima, ou de baixo. É só segurar Shift, ó, e ele vai travar. Então você está arrastando aqui, ó, segurou Shift, olha lá, ele fica na posição certinha. Outra coisa, você pode também fazer o quê? Jogar esse objeto para lá e para cá. Então, segurando a tecla Alt, é só clicar numa área vazia também, ó, e você pode mover esse objeto para lá e para cá. Aí começa a brincadeira, né, de você rotacionar e mover para cá e para lá. Além de você segurar o Alt e você fazer isso aqui, ó, para mover para lá e para cá, você também pode usar o botão da direita com o Alt. E aí o legal é que você não precisa clicar fora do personagem. Então, tudo que for o botão da esquerda, você vai clicar fora do objeto. Quando é o botão da direita, você pode clicar em cima do personagem aqui, do objeto, que não faz nenhuma diferença, não vai danificá-lo, tá? Não vai prejudicar. Mas se você, de repente, usar o botão da esquerda, ó, ele acaba fazendo outra modificação que, calma, respira, eu já vou te explicar isso aqui logo mais. Primeiro vamos entender como é que você se move. Última coisa importante, que são essas 3 coisas, tá? Rotacionar o objeto, você movimentar o objeto para lá e para cá, e a terceira parte é você fazer o quê? Se aproximar ou distanciar. Vou te mostrar o jeito mais fácil primeiro, que é o seguinte, ó. Você vai segurar a tecla Ctrl e com ela pressionada, você vai arrastar aqui o clique da esquerda. Então clica com o botão da esquerda, certo? Segura o Ctrl, clica com o botão da esquerda, você pode mover para baixo ou para cima para distanciar ou aproximar. Ah, professor, mas você falou que esse aí é o jeito mais fácil. Qual que é o jeito difícil? Você quer o jeito difícil, não é? Então se liga só. Olha só que loucura. Você vai segurar a tecla Alt, certo? Vai clicar numa área vazia e mantém o seu clique. Solta o botão do Alt e aí você pode arrastar para cima e para baixo. Esse atalho é horrível isso aqui, tá? Então eu prefiro com Ctrl, botão da direita, que você pode subir e descer aqui para aproximar. Mas o jeito antigo era esse. Segura o Alt,
clica numa área vazia, solta o Alt e arrasta esse clique aí que você fez para cima ou para baixo. Então são as três coisas, certo? Movimentação, rotação e você fazer esse zoom aí também. Agora vamos para uma outra coisa importantíssima, que é o seguinte. Se de repente você fez isso e, nossa, meu personagem sumiu. Eu joguei ele tão longe que eu não sei para onde ele foi. É só pressionar a tecla F. Pressionou F, ó, ele vai ajustar o personagem exatamente no meio da sua tela, assim, ó. E aí você volta para você não perdê-lo, né? Sei lá, dê um zoom assim muito perto, sei lá, das costas do personagem. Não sei onde é que eu tô. Pressiona F. Aí ele ajusta o personagem na tela. Você pode vir e rotacionar e segurar a tecla Shift para ele travar e usar as opções de zoom que a gente já viu antes aí, ó, que é bem legal de você fazer essas coisas todas. Eu acho que é maravilhoso, certo? Então você pode fazer isso aí que funciona muito bem. Agora, lembrando de uma coisa muito importante, que é o seguinte: eu estou usando o ZBrush 2026. Eu sei que você vai dizer, eu sei, tá no título do vídeo. Então eu sei, mas é que se você não sabe, tem um vídeo que eu mostro o ZBrush da versão antiga. Então se você clicar aqui em cima no card, você pode assistir o tutorial que tem sobre o ZBrush versão 2025, tá? Se de repente você sentiu muita dificuldade aqui neste, assiste o 2025 que talvez seja mais fácil para você. Afinal, você vai estar na mesma versão que eu, beleza? Beleza, professor, e agora? Agora vamos falar de uma outra coisa muito legal, que é os brushes. O ZBrush não chama ZBrush à toa. São pincéis. Então brush, a tradução de brush seria pincel. Z seria o fato de você poder fazer na profundidade, né? Que é jogar mais lá pra frente ou mais pra trás. E aí o que acontece? Com o ZBrush aqui nas opções de cima, você tem algumas abas, como esse Draw, Move Scale e Rotate. Você vai ficar no Draw. No Draw, você tem do lado esquerdo aqui, ó, a opção dos seus brushes, que são vários pincéis. É só clicar nessa bolinha e você tem um monte de pincel. Cada pincel faz uma coisa específica aqui. Só que eu vou pressionar ESC pra sair fora e eu vou me aproximar um pouquinho do rosto do personagem aqui e automaticamente, quando você tem esses brushes, você já tá no brush básico, que é esse chamado Standard. E aí você percebe que se você deixar aqui, ó, o cursor do mouse em cima desse personagem, em qualquer local que seja aqui, ó, nos mamilos, no nariz, nas orebas. Orebas é como eu chamo orelhas. Eu espero que isso não seja preconceito. Mas enfim, tem as orelhas do personagem. Se você clica e passa aqui, ó, você consegue meio que puxar isso aqui um pouco para fora. Então é só clicar e arrastar, ó. E aí você faz essa modificação no personagem. Clicando e arrastando, você vai meio que projetar para fora. Se você segurar a tecla Alt e você passar, você empurra para dentro do personagem. Então imagina aqui que ele, sei lá, perdeu todo o ar. E aí ele ficou com esse peito murcho aqui, certo? Então você tem essas duas opções que você pode fazer. Só que quando você tá nessa opção aqui de Draw, que você tem os seus brushes, você tem essa opção aqui em cima chamada Draw Size. O Draw Size é o tamanho desta área, que é a área onde você vai influenciar o objeto inteiro. Então a gente pode deixar um Draw Size, por exemplo, um pouco menor, ó. E se você se aproximar do rosto, por exemplo, você pode passar no nariz e só o nariz é que dá uma aumentada aqui, que ficou uma parada meio estranha, mas enfim, é como você pode usar esse brush que se chama Standard, certo? Então passou em cima, ele puxa para fora. Segurou o Alt e passou em cima, ele empurra para dentro do personagem. Outra coisa que você pode fazer também, com qualquer brush, assim, quase todos os brushes, né, você pode fazer isso. Se você segurar a tecla Shift e passar em cima, ele suaviza um pouco essa área, tá vendo? Então ele tá suavizando um pouquinho do nariz aqui. Se eu quiser, eu posso passar na boca aqui, ó, e ele dá uma suavizada, tá vendo? Então só segurar Shift e passar, ele faz isso. Então essa é a opção mais básica aqui desse brush, que é o brush Standard. Mas tem outros brushes muito legais. Por exemplo, se eu for aqui também e clicar, eu tenho um brush que se chama Inflate. Só que às vezes, pensa comigo, você fala, professor, eu sei o nome do brush, mas eu não sei onde é que ele tá. Então, se você souber que o nome dele é Inflate, você pode pressionar a tecla I. Então, pressionando o I, vão aparecer todos os brushes que começam com o nome I. E aí fica mais fácil, né? Como se fosse um filtro. Então, você pode selecionar aqui, ó, esse Inflate. E o Inflate eu vou deixar um Draw Size, um tamanhozinho razoável. Para que ele serve? Para inflar. Então, ele é parecido com o brush Standard que a gente tava, que se você clicar lá e pressionar S, você tem o Standard, que ele tá onde? Esse bendito? Aqui, ó, na direita. Tá? Então, o Standard tá bem aqui. Se você quiser voltar com ele, é só clicar. Então, o Inflate é parecido com o Standard, só que ele é mais agressivo. Então, ele infla de uma forma mais intensa, vamos dizer assim. Então, por exemplo, eu posso vir aqui no personagem, ó, e passar na barriga dele, ó. Parece que ele foi demais no McDonald's. Então você já consegue ter isso aqui. Cuidado quando você clicar e arrastar, se você passar demais também fica muito. E aí fica completamente fora, distorcido da realidade. Então, dá uma passadinha de leve se você quiser, dá uma segunda passadinha, ó, e vai passando em umas outras áreas. E quando você também faz modelagens, é legal, se você for fazer modelagens muito realistas, conhecer um pouco de anatomia. Por exemplo, esse personagem a gente vê que ele segue bem a ideia da anatômica, dos músculos, dos ossos, da proporção corporal. Então, onde você, sei lá, de repente você usar o inflate de um jeito que não faz muito sentido anatomicamente, vai ficar estranho e não vai fazer muito sentido, certo? Mas o inflate é isso. E se você segurar Alt e passar em cima, você vai empurrar de volta para fora. E se segurar o Shift, você pode suavizar toda essa superfície. Ela vai ficando mais lisa, né? Ó. Só de você segurar o Shift e ir passando várias vezes, ó. O personagem ficou bem magrinho, perdeu todos os meses, anos, né, de academia que ele treinou. Então essa é a opção aqui que você tem. Outro brush muito legal, além do Inflate, é o brush Move. Então pressionando o M aqui nos brushes, ó, tem esse aqui, certo? Move, o que ele faz?
ele move. Então eu posso deixar um tamanhozinho específico e meio que eu quero puxar o ombro dele, por exemplo. Então eu posso ficar no cantinho do ombro, ó, e eu posso puxar um pouco mais para cá, um pouco mais para lá. Posso ir virando talvez um pouco mais nesse ângulo aqui, ó, e puxar para cá, e puxar para cá. Imagina que ele foi para academia e ele só treinou ombro e bíceps e tríceps. Pronto, ó. Você vai ter uma coisa tipo essa assim. Fica meio estranho, né? Mas enfim, é assim que funciona o Brush Move. Só que o legal é que se você estiver mais perto do rosto e deixar o brush um pouco menor, ó, você pode usar, por exemplo, no nariz do personagem, você pode puxar assim de ladinho aqui a boca dele também, ó, para dar a impressão de que ele tá sorrindo, ó. Então alguns eu vou puxar para cima, outros eu vou puxar para baixo, e nos ângulos meio diferentes eu posso empurrar um pouquinho para dentro e projetar a bochecha talvez um pouco para fora. Segurando o Shift, eu posso passar aqui, ó, e suavizar se eu quiser deixar isso aqui diferentão. Então são alguns brushes que você pode usar no ZBrush. Mas eu sei que você vai dizer, não, professor, mas tem tanto brush. Quais são os seus preferidos? Então, não vou te falar neste vídeo. Por quê? Porque eu já fiz um vídeo de quais são os brushes que eu gosto mais no ZBrush, que são 6 brushes que são muito importantes de você usar. Embora o ZBrush tenha muito brush, esses 6 eu acho que são os mais importantes. Então, clica no card aqui em cima para você assistir esse vídeo, porque eu já deixei bem bonitinho para você. É só você ir lá e assistir, tá? 6 brushes muito importantes dentro do ZBrush. Agora, uma coisa que você pode fazer aqui também é o seguinte. Imagina que eu quero, sei lá, criar uma camiseta no personagem. Uma camiseta regata. O que você pode fazer? Ó? Eu vou ficar de frente aqui com o personagem, um pouco longe dele, tá? Não esqueça de você girar assim, ó, e segurar Shift para ele ficar travadinho de frente. Vou posicionar um pouquinho mais para cima. E tem um botão aqui do lado, que é esse botão aqui de Persp. Eu vou desativar clicando em cima dele. O que é o Persp? Ele faz o seguinte, ó. As partes mais perto do personagem da câmera, se o Persp estiver ativado aqui, ó, ele deixa maior, tá vendo? Olha só. Então a cabeça do personagem fica bem maior. Se eu tirar o Persp, ó, ele meio que mantém tudo proporcional. Eu prefiro modelar sem esse Persp ativado. Eu ativo ele mais na parte final. Calma, a gente vai ativar no final, certo? Então deixando aqui meio que de frente, ó, certinho? Eu vou vir e segurar a tecla Ctrl, presta atenção. Ainda estou na opção de Draw. Eu vou segurar a tecla Ctrl mais ou menos aqui em cima do ombro do personagem. Então segura o Ctrl, puxa aqui para baixo, até onde você quer que seja a altura, por exemplo, da camiseta dele, e puxa para a sua direita aqui também. Soltou? Pronto, ó. A gente marcou uma área onde eu quero que seja a camiseta dele. Só que imagina que você fez demais. Ah, professor, ficou aqui uma regata, mas ficou tipo uma cacharel quando fica com a gola aqui em cima. Então, o que você pode fazer? De lado, talvez aqui, segurando o Shift, ó, travou de ladinho. Ao invés de segurar só Ctrl, você vai segurar Ctrl e também vai segurar Alt. E aí eu posso clicar aqui, ó, perto da cabeça do personagem, jogar até a direita e descer a área que eu quero remover, ó. Então, segurando Ctrl, eu vou fazer essa opção que eu fiz, que é essa máscara, essa área um pouco mais cinza. Se eu segurar Ctrl ou Alt, eu vou remover um pouco dessa área. Então tá aí, ó, a gente marcou uma área que vai ser a camiseta do personagem. O que você faz agora? Vai na sua direita. Então você tem a opção aqui chamada Subtool. Em Subtool, você vai descer até essa opção chamada Extract. E nesse Extract é só você clicar em Extract. Ele vai meio que simular como seria essa camiseta. Se tiver muito grossa, eu não gostei dessa camiseta, tá muito grossa, meu Deus do céu. Então você pode mudar essa opção aqui de Thick. Então nesse Thick, ó, tá 0.02. Eu posso colocar 0.01, dá um Enter e clique em Extract de novo. Aí a camiseta fica um pouquinho mais fina. Se quiser, é só você continuar diminuindo esses valores aqui. Para aceitar, não gostei, acho que a camiseta tá muito bonita. Então clica aqui nessa opção, ó, de Accept. Então colocou Accept, ó. Agora essa camiseta existe. Se você subir um pouquinho esse painel aqui, você percebe que nós temos duas coisas. Nós temos o corpo do personagem e nós temos a camiseta do personagem. Aqui tem uma parada no ZBrush que se chama Subtool. Subtool seriam itens separados. Então imagina que eu tenho, sei lá, todo um personagem. Só que o personagem ele tem, sei lá, cabelo. Aí o cabelo é uma outra Subtool. Eu tenho uma camiseta, é outra Subtool. Eu tenho um short, é uma outra Subtool. Então sempre que você tem pedaços separados do personagem, a gente chama de Subtool. Oh, mas por que chama Subtool e não só Tool? Porque a Tool, que é uma ferramenta mesmo, é tudo que você tem de várias subtools. Então, várias subtools, que são vários itens, formam uma tool, que é uma ferramenta no caso, certo? Então, você vai ter esse tool e você vai ter esse subtool. Seria basicamente assim que você trabalha no ZBrush. Só que acontece o seguinte, aqui eu posso escolher em qual dos dois eu vou trabalhar, certo? No corpo, ó, se você clicar em cima dele, ou nessa camiseta que a gente fez. E você percebe que essa camiseta, quando eu deixo ela selecionada, ela tá um pouquinho mais escura, tá vendo? Tô vendo, professor, por que isso? Porque ela meio que continua com aquela máscara que a gente fez quando a gente arrastou o Ctrl. Então eu preciso segurar Ctrl e clicar e arrastar em uma área vazia. Pronto, agora ele removeu aquela máscara e agora eu posso fazer modificações. Por exemplo, vou pegar o brush aqui, Move, vou aumentar um pouquinho o tamanho dele. E de frente certinho, sei lá, vou puxar um pouco dessa parte aqui talvez mais para baixo, vou ampliar isso aqui. E de lado eu posso puxar essa aqui como se a camiseta tivesse caído um pouquinho. E aqui também, a camiseta tá um pouco mais larga, talvez um pouco mais de lado. É que o personagem também, ele já não é muito magrinho. Então eu tenho que colocar uma camiseta aqui meio proporcional. E de lado, ó, eu poderia diminuir o tamanho do brush dele talvez e colocar aqui um pouco mais essa gola.
mais caidinha assim, porque geralmente quando você coloca uma roupa, né, ela vai seguir um pouco da sua anatomia, né, o seu formato, a roupa vai se ajustar a você. Então a ideia seria a gente seguir um pouco disso também. Ó. Então posso ficar em ângulos meio diferentes e ajustar essa gola. Se quiser, segura a tecla Shift e passa. Ó. Então você vai suavizar toda essa camisetinha aqui, ó, e fica parecendo um pouquinho mais real. Pode fazer embaixo também se você quiser, ó. Aqui e aqui, perto do cofrinho, e aí, ó, eu tenho isso aqui. Se acontecer isso aqui, o que é isso aqui? É porque a camiseta, quando eu usei o Shift, ela foi tão pra dentro que aí automaticamente ela meio que atravessou o corpo do personagem. Então o que você pode fazer? Usando o mesmo brush, que é o Brush Move, você pode segurar a tecla Alt e aí você vai passar aqui, ó, empurrando pra direita ou pra esquerda, ó. O que esse Alt faz? O Alt segue o local onde o objeto está. Então, se eu tenho essa camiseta aqui específica, por exemplo, a minha, ó, e eu passo o Alt aqui, o Alt vai entender que é para essa direção que esse objeto vai. É a mesma coisa que está acontecendo aqui. Então, segura o Alt, ó, puxa para a direita, e aí ele vai puxando toda essa área um pouquinho para fora. Passando o Shift aqui, ó, eu posso suavizar também, porque geralmente a camiseta, a não ser que ela seja muito colada, né, no corpo, e um tecido diferente, então ela vai marcar muito, mas se não, ó, vai ficar uma coisa mais tipo essa aqui, certo? Então é assim que você pode criar peças de roupa do personagem. Mas agora, professor, eu quero fazer um short. Mesma coisa, você vai vir de novo no corpo do personagem, só cuidado. Ao selecionar o corpo, você percebe ó, que ele ainda tem aquela máscara que a gente fez. Então você vai fazer a mesma coisa, você vai selecionar o corpo, segura o Ctrl, arrasta numa área vazia e agora sim você pode marcar uma área que você quer que seja o short do personagem, por exemplo aqui, ó. Fez aqui? Mesma coisa. Vai em Subtool, coloca Extract, Accept, segura o Ctrl, arrasta do lado de fora e você pode usar o Brush Move, o Brush, sei lá, qualquer um que você quiser. Ou um daqueles que eu explico naquele outro vídeo, certo? Que são 6 melhores brushes aí, ó. Dá uma passadinha aqui assim, porque geralmente não ia ficar, a não ser que seja um short extremamente marcado, né? Mas senão não iria marcar tanto assim, né? A não ser aqueles shorts de academia que o pessoal usa hoje em dia, que marca tudo. Mas enfim, se não for um short que não é aquele tecido, aí você tem uma coisa diferente. Eu posso vir aqui também na camiseta, ó, segurar o Alt e puxar um pouquinho, para ele ficar um pouquinho mais para fora. Aí você já tem aí a camisetinha do personagem e o shortinho dele também. Agora, outra coisa que você pode fazer é mudar a posição. Porque quando você cria objetos 3D, geralmente personagens, é muito comum você fazer um personagem numa posição tipo essa, que é uma posição de descanso que a gente chama, né? Rest pose, que seria a posição de descanso mesmo. O personagem tá ali paradão. Claro que a gente não para exatamente assim quando a gente descansa, mas é só um nome, tá? Um nome de descanso. E aí o que você pode fazer é o seguinte, imagina que depois que eu faço essa modelagem básica, que é modelar o personagem na posição de descanso, aí eu começo a modificar a posição dele. Sei lá, de braço cruzado, com a mão no rosto, com a mão na cabeça, enfim, qualquer posição que eu queira que ele faça. E tem várias técnicas para isso dentro do ZBrush. Uma técnica é o seguinte, ó, eu vou ficar aqui de frente certinho, e na Subtool que eu tenho, vou selecionar a Subtool do corpo. Ele ainda tá com o short selecionado aqui, ó, que dá para olhar se você colocar essa opção aqui de solo, que é essa aqui, ó. Pressiona o solo, você enxerga só a Subtool atual, que é só o corpo do personagem. Então, com o solo ativado, ó, a gente vê que ainda tem essa máscara. Segura o Ctrl e arrasta numa área vazia e agora eu posso tirar a opção de solo para enxergar todo mundo. Então, com o corpo selecionado, eu vou ficar de frente certinho aqui, ó. E aí eu vou fazer a mesma coisa, eu vou segurar Ctrl, vou arrastar aqui, ó, perto da cabeça dele em cima e puxar para a direita e vou descer até aqui embaixo. Tá vendo? Então, quando eu faço isso, eu estou criando uma área de seleção, como se fosse uma área isolada pro personagem aqui. Então o que eu quero fazer? Eu quero meio que virar o pescoço dele para lá e para cá. Então eu crio mais ou menos uma seleção, beleza? Eu vou movimentar a cabeça dele. Só que do jeito que tá aqui, o ZBrush, ele entende esta área que eu fiz como a área que eu não vou mexer. Então a área cinza é a área que eu não vou mexer. Nossa, professor, que confuso! Realmente é meio confuso. O ZBrush é meio maluco, mas conforme você vai mexendo várias vezes, você entende essa maluquice. Então das duas, uma, ou fica mais simples, ou você fica tão maluco quanto o ZBrush. Mas eu juro pra você que depois fica um pouquinho mais fácil. Então como essa parte aqui é a parte que está isolada, não é a parte que mexe, o que você pode fazer? Você segura a tecla Ctrl, clica e solta numa área vazia, ó, e ele inverte essa área dessa máscara. Então a gente vai deixar até a cabeça do personagem ficar um pouco mais claro. Agora uma outra coisa que você pode fazer é o seguinte, eu vou pegar e girar essa área, que é essa área aqui mais clara, certo? Certo, professor. Só que você percebe como isso aqui está muito marcado? Quando a gente tem movimentações de corpo, certo? Por exemplo, meu pescoço aqui, ó. Quando ele vira, ele não vira de um jeito onde você enxerga uma linha divisória aqui e tudo isso muda. Não, é uma coisa bem suave, né? Essa área aqui de carne, ela vai mexer mais, essa aqui vai mexendo menos, até essa área aqui não vai mexer mais, certo? Então, segurando a tecla Ctrl, em vez de clicar numa área vazia, você vai clicar em cima do personagem. Só clique e solta, ó. Ele vai esfumaçar essa máscara. E se você continuar clicando e soltando, ó, ele vai esfumaçar essa máscara várias vezes. Então eu vou clicar aqui várias vezes, ó, até ele esfumar isso. E agora o que eu vou fazer? Eu vou ficar de frente ainda. Pode ser de frente, pode ser de lado, tanto faz. Eu vou mudar da opção de Draw para a opção de Move. A opção de Move serve para mover as coisas. Tanto Move quanto Scale quanto Rotate. Os três meio que fazem a mesma coisa. É que na verdade, o que acontece? Antigamente o ZBrush ele tinha essas
essas ferramentas assim separadamente, né? Move, Scale, Rotation. Só que aí ele criou um botãozinho que é esse aqui, ó, que é um botão que tem esse objeto aqui que é mais atual, que se chama Gizmo. O Gizmo é um objeto que serve para você mover para cima e para baixo, esquerda, direita, para girar e aumentar e diminuir o tamanho. Então, essas três aqui agora, meio que as três fazem a mesma função. Só que se eu desativar isso aqui, ó, ele volta para a função normal do ZBrush, onde você tem uma diferença de Move, Scale, Rotate. Então eu vou deixar essa aqui, que é o padrão, e você pode selecionar qualquer um. Vou de Move mesmo aqui, que é a mesma coisa. Quando você faz isso, ó, você percebe que o Gizmo, ele tá no meio do personagem, ó, certo? Bem no centro do corpo dele. Então se eu clicar nessa seta verde, ó, eu posso mover a cabeça do personagem ali e jogar onde eu quiser. Se eu deixar um pouco de ladinho assim, ó, eu posso usar essas linhas. Essas linhas, no caso essa aqui, por exemplo, verde, ó, ela serve para girar, ó. Tá vendo? Aquela parte do personagem para lá e para cá. Só que o que acontece? Até dá para eu girar o pescoço dele ali, ó. Só que você percebe uma coisa que é o seguinte, esse gizmo, que é essa posição aqui dessas setas e tal, ela tá no meio do corpo. E eu preciso posicionar esse gizmo de um jeito que ele fique mais ou menos perto da área que eu quero rotacionar, que é o pescoço do personagem. Então o que você vai fazer? Fica de frente, segura a tecla Alt e move pela essa seta verde aqui, ó, o gizmo até esse quadrado amarelo ficar mais ou menos ali, ó, debaixo do queixo do personagem. Olha só, agora eu posso vir aqui de repente, ó, e usar essa linha verde para girar um pouco mais para cá. Se quiser até um pouco mais para cima, você pode segurar o Alt, ó, e subir talvez mais para cá. E aí a gente gira, olha só. Aí você consegue girar para cá e usando essa linha vermelha, a gente pode posicionar para cá. Então o personagem meio que tá, sei lá, passou um pássaro ali, ele tá olhando, nossa, tá? Deu aquela viajada nas ideias ali, ó, e a gente tem isso aqui. Agora o que acontece? Ao fazer isso, como eu cliquei e arrastei com o Ctrl, né, ele continua com essa parte meio isolada. É que tá meio esfumaçado, mas ainda tá meio que desse jeito. Então segura o Ctrl e arrasta numa área vazia. Pronto, ele vai remover aquela máscara. E agora você pode segurar a tecla Shift e passar um pouquinho aqui para suavizar. Só que acontece o seguinte, você vai perceber uma coisa que é assim, ó, se eu fico do lado direito no ZBrush, você percebe que ele cria uma bolinha na esquerda? Sim, professor, o que é isso aqui? Isso aqui, na verdade, é uma parada que se chama simetria. O que é isso? O que eu fizer de um lado, aqui ó, nesse ombro, ele vai fazer do outro lado. Para desativar a simetria, eu preciso pressionar a tecla X. Aí aquela bolinha do outro lado some e eu consigo mexer só de um lado do personagem. Como eu movi a cabeça do personagem de um jeito que ela não é mais simétrica, né? Então o lado esquerdo não é mais igual ao direito. Eu fiz assim, já era. Então esse lado é uma coisa, esse lado é outra, certo? Então eu tirei a simetria pressionando X para não ficar duas bolinhas ali, ó, uma de cada lado. E agora eu posso vir aqui com qualquer brush, segurar o Shift e dar uma passadinha perto do pescoço do personagem só para mesclar um pouco melhor isso aqui. Às vezes fazendo isso também, sei lá, ele pode invadir um pouco esse espaço. Então eu posso selecionar aqui, sei lá, a camiseta e com o brush Move, por exemplo, ó, eu posso subir essa camiseta um pouco mais para cá, tirando a simetria, porque senão não vai fazer muito sentido, né? Então você tem um lado aqui e um outro lado que ficou um pouquinho diferente. Existe, presta atenção, eu sei que você vai dizer, ô professor, mas peraí, eu quero mover várias coisas do personagem. Então tem várias outras técnicas que você pode usar para mover o personagem, ainda mais quando ele tem peças de roupas e coisas nesse sentido. Não vou explicar isso aqui, tá? Porque isso aqui é um assunto para outro vídeo. Mas já deu para você entender como é que você pode mover o personagem e fazer aqui algumas pequenas variaçõezinhas, tá bom? Tá bom, professor! Agora vamos para uma outra coisa que é colorir o personagem. Então se liga só. Você tem duas maneiras de colorir coisas no ZBrush. Você pode colorir diretamente uma subtool todinha, do jeito que você quiser. Então vamos lá, eu posso pegar, por exemplo, o short do personagem, aí eu posso vir aqui em cima, ó, nessa aba que se chama Color, e no Color eu posso escolher uma cor. Para ficar mais fácil aqui no ZBrush, você pode clicar nesse ícone aqui, ó. Então clica no Color, clica nesse ícone aqui e solta. O que ele faz? Ele vai jogar o painel de Color aqui do lado. Aí fica mais fácil de você acessá-lo para não ter que toda hora clicar em Color, depois tem que clicar em Color de novo, é uma chatice. Então clica ali, que aí ele vai ficar desse lado aqui. Aí como é que funciona? Aqui do lado, ó, nessa parte onde você tem essa borda você pode clicar e arrastar e definir qual é a cor que você quer. Então é só definir a cor. Sei lá, imagina que eu quero um tom aqui meio de roxo, assim, por exemplo. Beleza, defini a cor roxa. Uma vez que eu defini a cor do lado de fora, eu tenho a parte de dentro aqui, ó, onde eu posso definir qual é o tom desse roxo. Então, quanto mais para a direita para baixo, mais roxo escuro. Quanto mais para a direita e para cima, mais roxo claro. E eu posso ir mais para o branco, se eu for aqui na esquerda em cima, ou mais para o preto, se eu for na esquerda embaixo. É só você escolher a cor que você quiser aí. Eu vou nesse tomzinho aqui que eu achei legal, um pouco mais vivo, assim, ó, um roxo mais vibrante. Vou colocar o short dessa cor aqui. O que você faz agora? Definiu a cor, você confirma qual é a subtool que você está, que é o short que eu quero colorir. Colorir, estou falando quase com o Cebolinha do Maurício de Souza. Qual eu quero colorir? Palavra difícil, né? Colorir. Mas enfim, vou colorir. É só você clicar nessa opção aqui chamada Fill Object. Clicou em Fill Object, você percebe que essa subtool ficou roxa. Não, professor, mas tudo tá roxo ainda.
Então, é que o ZBrush, assim, o que você não aplicou cor, né, o que você não oficialmente clicou nessa opção de Fill Object, ele não entende que tem uma cor associada. Então, ele coloca a cor que você escolher aqui. Então, o que eu posso fazer, por exemplo, aqui, é escolher, sei lá, vou pegar um tom amarelo, por exemplo, aqui, amarelo meio laranja, tipo esse aqui, acho que mais laranja ainda, vai, tipo esse aqui, ó, pronto. Vou descer e vou selecionar a camiseta do personagem, aqui, ó, e é só clicar em Fill Object. E agora eu vou selecionar o corpo dele e, sei lá, escolher uma cor qualquer aqui pra ele. Vamos pegar um tomzinho aqui meio de... Vou colocar tipo um Simpson aqui, uns amarelo meio estranho. E aí eu vou colocar aqui, ó, um Fill Object. Pronto, pintei aqui cada um de uma cor específica. Mas existe outra maneira de você colorir também, que não é você colorir uma subtool inteira. É você pintar sobre a subtool. Então eu posso vir aqui, por exemplo, ó, e selecionar esse corpinho. Corpinho não, desculpa. A camisetinha dele, né? A regatinha. Posso me aproximar um pouco. E vindo com a opção de Draw, que é onde a gente tem os nossos brushes, no brush eu vou buscar por um que se chama Paint, com a letra P. Então, pressionando P, tem esse aqui, ó, Paint. Clica lá. É só você vir nas opções aqui do lado, ó, e definir uma cor específica. Professor, peraí, cara, por que tem essa cor aqui e essa cor aqui? Então, teoricamente é a mesma coisa. A diferença é que esse aqui é um pouco maior do que esse, então é mais fácil de você visualizar, e aqui você não tem a opção de Fill Object. Então, daria para você selecionar uma cor por aqui também, mas você tem que ir lá em cima na opção de Color, Fill Object. Então, eu prefiro deixar desse lado porque fica um pouquinho mais fácil, não é verdade? Então, agora, ó, escolhi uma cor, sei lá, vou escolher um branco aqui mesmo. Ó. Cliquei aqui, ó, joguei um brancão. Vou deixar um tamanho diferente aqui do brush no Draw Size, e é só você clicar e arrastar, ó, e você já consegue pintar. Eu vou colocar um Z aqui, ó, de ZBrush. Então você pode pintar aqui se você quiser, deixando um pincel maior também, ó. Você ainda pode, sei lá, ativar a simetria e, sei lá, fazer um detalhe aqui na camiseta dele, até um tamanho um pouco menor, assim, ó, para não ficar tão marcado. Então a gente pode, sei lá, criar um detalhezinho na camisetinha dele, assim, ó. Pronto. Ficou horrível isso aqui, porque eu não pensei em nenhum design. Eu só estou te mostrando como é que dá para você colorir. E se você quiser, você pode selecionar o short e com o mesmo pincel, a mesma coisa. Você pode fazer, sei lá, como se fosse aquelas listas que você tem na Adidas lá, que é umas faixinhas que tem do lado, assim, ó. Claro que eu fiz uma faixa muito grossa, mas é só para você entender que dá para você fazer isso aqui também. Além disso, você pode vir, sei lá, no rosto do personagem, assim, ó, e selecionar o corpo dele. E aí, com o corpo dele, eu posso, sei lá, vir com uma cor meio vermelha, aqui, ó, tipo essa. Só que se eu passar, fica muito vermelho aqui, ó. Então, para evitar um pouco isso, quando você escolhe a cor, você tem essa opção chamada RGB Intensity. É a intensidade da cor que você escolheu. Eu posso colocar uma cor tipo, sei lá, uns 10 aqui. 10, 20, ó. E ao passar na bochechinha dele, ó, ele vai meio que deixando vermelhinho aos pouquinhos. Ou a boca dele assim também, ó. Tá vendo? Então, você... que ficou muito engraçado. Mas enfim, só pra você entender que dá pra fazer essas opções do ZBrush, de você modelar e fazer esses processos todos. Agora imagina que você terminou e falou, nossa, esse é o melhor personagem da minha vida, eu quero salvar isso como uma imagem e postar na rede social. O que você vai fazer? Eu geralmente gosto de usar a opção que eu te falei, que é Persp, que é deixar um pouquinho na perspectiva, ó. Então ele deixa de um jeito que eu acho que fica um pouquinho mais bonitinho. Mas se você não quiser falar, eu não quero esse negócio de persp, não tem problema, você pode deixar sem, ó. Ele só vai meio que não distorcer tanto a perspectiva do personagem. Agora, feito isso, o que dá pra você fazer? Você pode deixar no ângulo que você quiser aqui do personagem, mais ou menos no meio da tela mesmo, ó. Então eu vou deixar meio que nesse ângulo assim, ó, um pouquinho de ladinho e um pouquinho meio que de cima, da gente olhando pra ele. Você pode salvar isso como uma imagem, tá? Se você quiser salvar isso como uma imagem, você vai vir aqui em cima na opção de Document e clica nessa opção aqui, ó, de Export. No Export, você pode ir até um local específico no seu computador, sei lá, área de trabalho, cria uma pastinha aqui com o nome de Persolindo. Nossa, eu coloquei Person, é Persolindo, de personagem, que eu abreviei. E dentro dessa pastinha aqui, ó, você pode vir dar um nome pra ele. Então eu vou colocar, sei lá, finalizado. E aí você pode definir qual é o tipo, que formato você quer salvar. Eu te aconselho a salvar como um JPG. É um formato bom, tem uma qualidade bacana, não fica com um tamanho tão grande de arquivo e você pode postar numa rede social, por exemplo. E aí nesta tela você pode clicar em salvar. Já salvou? Não, não salvou ainda, calma. Você tem essa telinha aqui, que é uma telinha antes de salvar isso, onde você pode vir aqui, ó, e você pode clicar nessa opção onde você tem esse crop left e crop right. Quando você faz isso, ó, você pode meio que cortar um pouco os cantos da imagem, tanto da direita quanto da esquerda, né, cima e embaixo, e você tem essa opção aqui ainda, ó, desse crop, todos esses crops aqui, crop left, top, width e height, você pode definir, é como se você quisesse não salvar todas essas áreas aqui da imagem, tá? Eu quero salvar só esse pedacinho. Beleza, então você pode usar a opção de crop que ele faz isso. E aí você pode vir confirmar que está com a qualidade 100% e é só você clicar aqui embaixo no botãozinho de OK. Ao fazer isso, ele salva essa imagem, deixa eu só mostrar pra você lá. Tô lá na pastinha, ó, Persolindo. E aí eu tenho lá essa imagem aqui, salvo em JPG, que você pode postar na sua rede social. Mas presta atenção, aqui você está salvando só uma imagem, tá? Não é uma parada pra você abrir depois no ZBrush e continuar trabalhando nesse personagem se você precisar. Para salvar isso como um arquivo do ZBrush, presta atenção. Você vai na direita aqui neste painel que se chama Tool. Calma, tá? Que não é nesse painel aqui de Color. Se você clicar no Color aqui, ó, você vai esconder ou mostrar o painel. Não é o Color, tá? É o de baixo que se chama Tool. Em Tool, é só você clicar nessa opção aqui chamada Save.
Se você meio que vai salvar pela primeira vez, é save. Se você vai salvar por outras vezes, é legal você ir no save as, para sem querer não salvar por cima de alguma coisa. Então, neste caso eu vou no save. No save eu posso ir na mesma pasta lá, ó, Persolindo, e eu vou colocar o nome de personagem finalizado. Assim, pode ser que ele não esteja finalizado, então não coloque o nome finalizado, mas esse aqui está finalizado. E aí eu vou clicar no botãozinho aqui de salvar e pronto, já salvou. Então se você for lá na mesma pastinha que a gente estava, ó, tem este arquivo do ZBrush que você pode abrir numa próxima. Então imagina que, sei lá, fechou o ZBrush e falou, peraí, como é que eu abro este arquivo na próxima vez? O que você vai fazer? Você vai vir no ZBrush, assim que ele abriu, e você vai vir no painel de Tool, e você vai clicar exatamente aqui nessa opção, ó, onde você tem Load Tool. Então no Load Tool é só clicar 2 vezes nesse arquivo que a gente tem e pronto, ele já vai ser aberto automaticamente. E o outro que a gente salvou é o que você pode postar na sua rede social, beleza? Então agora você sabe como fazer várias coisas dentro do ZBrush. Espero que você tenha gostado, mas calma. Não vai embora ainda. Se você quer dominar o ZBrush, presta atenção na descrição do vídeo ali embaixo, porque lá tem o link dos meus cursos online, onde você aprende o audiovisual. E lá tem vários cursos, não só de edição de vídeo, edição de imagem, mas também de 3D. E o legal é que tem cursos voltados para o ZBrush e outras ferramentas 3D. Só que o bacana do site é que você aprende não só as coisas mais básicas de como é que essas ferramentas funcionam, mas também projetos mais complexos. Então você pode aprender o ZBrush desde a base, com tudo que é essencial nele, e também ir evoluindo cada vez mais os seus projetos. Meu Deus do céu! E tudo isso no plano de assinatura. O plano de assinatura é muito legal porque são todos os cursos inclusos por um único valor que você paga para ter acesso durante um ano a todos os cursos que tem no site. Então se você quiser aprender o 3D e o audiovisual, link na descrição do vídeo, vai lá que você vai gostar muito, eu tenho certeza. Agora, sinceramente, eu acho que uma das coisas mais legais do ZBrush é você modelar personagens. Eu gosto muito de modelar personagens, tanto é que tem vários cursos no site que tem personagens, mas calma, aqui do lado tem um tutorial onde eu te mostro como fazer um personagem no ZBrush. Eu acho que você vai gostar muito, porque se você gostou desse tutorial aqui, esse aqui você vai gostar muito mais. Agora clica logo que eu vou embora. Tchau!